Olá, seja muito bem-vindo. A ação parlamentar de hoje te mostra detalhes sobre a atuação dos vereadores. Tem muita informação sobre a Câmara Municipal e também sobre a nossa cidade. Veja agora os destaques de hoje. Sessão de Câmara. Entenda como funciona o rito de trabalho e quais são as etapas das sessões ordinárias realizadas na terça-feira. Comissão de Saúde, como os vereadores acompanham as metas de vacinação e quais são as estratégias para garantir a imunização de toda a população. Educomunicação, um novo projeto de lei em tramitação quer preparar nossos alunos para o uso ético e crítico das mídias digitais nas escolas municipais. Nomes da cidade, a trajetória e o legado de Ana Bonadio, uma mulher que marcou época e hoje é nome de rua no Jardim São Vicente. Fique com a gente, o Ação Parlamentar está começando. A gente abre essa edição do Ação Parlamentar aqui na Galeria, um espaço disponível para que os cidadãos possam acompanhar as sessões de Câmara e outros eventos realizados no plenário. Hoje é uma terça-feira, neste momento está sendo realizada uma sessão ordinária. E nós vamos até o plenário Mário Shows, onde está o nosso repórter Paulo Ricardo, que vai nos explicar os ritos e também o passo a passo de uma sessão como essa. Paulo, então nos conte como funcionam as sessões de terça-feira. Oi, João, tudo bem? Exato. Se as sessões de quintas-feiras elas são voltadas para a discussão dos projetos de leis, as de terça-feira a gente pode dizer que envolve muito ali o trabalho de fiscalização. Inclusive, nesse momento, os vereadores estão aqui posicionados, já realizando essa discussão. Muitos vereadores durante esse processo, inclusive, eles vão até o microfone, fazem os encaminhamentos em cima do que está sendo proposto e debatido aqui dentro do plenário. E basicamente na terça-feira são 3 documentos que são analisados, O requerimento, podemos dizer que o requerimento é a ferramenta de fiscalização mais forte do vereador, ele funciona como uma cobrança de informações, providências que precisam ser realizadas e na prática o vereador utiliza esse documento para poder exigir às vezes cópias de contratos ou explicações sobre gastos de alguma obra que está sendo utilizada. Então é um documento muito importante nessa questão de transparência também, um mecanismo para o parlamentar poder trabalhar. Já a indicação, ela sugere serviços de manutenção, como poda de árvores, limpezas e reforma em praças, Então, é uma sugestão de uma melhoria, por exemplo, que pode ser realizada na cidade. Agora, as moções, elas são para poder registrar apoio, repúdio em cima de um assunto relevante que está sendo debatido na sociedade. Toda essa pauta, vale sempre lembrar, fica disponível no site da Câmara, em destaque na página inicial, que a população ela pode acessar também, João. Paulo, e desses 3 documentos que você trouxe aqui pra gente, um deles é votado, pelos vereadores. É o caso dos requerimentos, é isso? Conta pra gente por que isso acontece. Isso mesmo, a gente inclusive está acompanhando aqui agora como que é um processo de votação, então tudo que os vereadores eles registram no painel, são 3 opções, favorável, abstenção ou contrário, é registrado também ali no painel para o público conseguir ter acesso e logo após todo esse trâmite que é feito em tempo real, é computado ali o resultado mostrando como cada parlamentar se posicionou, contrário ou então favorável. E por que isso acontece? Respondendo à sua pergunta, é porque o requerimento ele precisa ser aprovado pela maioria no plenário, porque ele vai até o órgão responsável e esse órgão responsável ele é obrigado a dar essa devolutiva, ele é obrigado a responder. E falando sobre o sistema de votação, ele foi implantado em maio de 2024 e a Câmara utiliza ele justamente para poder dar mais agilidade e transparência a essas votações também. Vale
Deixar aqui também registrado que tudo isso vai direto para o extrato oficial da sessão e esses dados, claro, eles ficam disponíveis para consulta no site, justamente para poder ter esse processo de transparência aqui dentro do Poder Legislativo. João. Paulo, e eu tô vendo por aqui que nós chegamos no Pinga Fogo. Eu quero que você nos conte como funciona esse momento e qual a importância dele. Isso mesmo, João. Agora a gente chegou no momento do pinga-fogo, que é aquele momento que os vereadores têm de tribuna livre para trazer as demandas do dia a dia, demandas da sociedade também. Para falar sobre o assunto, a vereadora Juliana Fraga. Vereadora, por que é importante ter esse momento do pinga-fogo? Então, depois das votações, requerimentos, indicações, é o momento onde o vereador tem para trazer as suas demandas, falar de um assunto específico que ele queira abordar, demandas da população, assuntos que ele quer explorar mais, que ele quer colocar mais detalhes, né, algum debate. Então é esse momento de 5 minutos que nós temos. O vereador tem 5 minutos, o líder do partido tem 10, que daí ele pode, além de falar de situações da cidade, específico, ele pode falar do país, ele pode falar de outros assuntos, tem um tempo maior. Mas esse é um momento onde a gente traz muito do que a gente vive no dia a dia com a população e a gente traz aqui para debater e para mostrar o que tem acontecido na cidade. Perfeito, muito obrigado, vereadora, pela explicação. Então é isso, pessoal, vocês puderam acompanhar todo o processo aqui com a gente, né, de como que funciona uma sessão de terça-feira e, claro, sempre lembrando que as sessões de terças e quintas são sempre transmitidas ao vivo também pela TV Câmara a partir das 4 horas da tarde. João, devolvo para você, um abraço. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aqui no Ação Parlamentar. E você que está com a gente agora sabe melhor como funcionam as sessões de terça-feira. A gente continua por aqui na galeria porque o assunto ainda é sobre o trabalho dos vereadores. A Comissão de Saúde da Câmara acompanha de perto as estratégias de vacinação em São José. O objetivo dos vereadores que fazem parte da comissão é garantir que as campanhas não só atinjam as metas, mas como o acesso às doses seja cada vez mais simples para os cidadãos. A vacinação é uma das principais estratégias para prevenir doenças e proteger a população. Em São José dos Campos, a Comissão de Saúde da Câmara acompanha as campanhas e discute o papel do poder público na ampliação da cobertura vacinal. Vacina salva vidas. Então, a Comissão de Saúde aqui da Câmara de São José dos Campos trabalha muito forte junto ao Poder Executivo para que a Prefeitura faça campanhas de conscientização na população para que, principalmente, as mamães vacinem os seus filhos. Vacina salva vidas. Em São José dos Campos, o cronograma segue o calendário nacional de vacinação, estabelecido pelo Ministério da Saúde, com aplicação das doses conforme faixa etária e grupos prioritários. A gente tem vários calendários. A gente tem o calendário da criança, do nascimento a menor de 6 anos, de 7 anos ou mais para adolescentes. Você tem o calendário para adultos, jovens. Você tem o calendário para idoso. Você tem um calendário para gestante. E você tem calendário para quê? Para situações especiais. Pacientes com tratamento oncológico, pacientes que fizeram o transplante de medula óssea, eles têm direito a receber um pouco mais dessas vacinas, que a gente chama de vacinas especiais. Então, você vai numa unidade de saúde, das 8 às 17, que vai receber todas as vacinas. Segundo a enfermeira do Programa de Imunização de São José, a cobertura vacinal do município é monitorada constantemente. Na campanha de vacinação contra a gripe de 2025, o município aplicou mais de 219 mil doses, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. A meta da BCG também foi superada, com mais de 91% de cobertura. O resultado também é reflexo do alinhamento entre o município, o governo do estado e o governo federal. Eu acho que tem muito a ser batalhado, mas quando a gente olha no histórico, de 2016 para cá, deu uma boa melhorada. Esse ano, a gente atingiu a cobertura de BCG, que faz tempo que a gente não atingia, a gente está com uma cobertura, acho que de 98%. As outras vacinas já elevaram, mas ainda não está, que nem vacinas de criança, a gente precisa BCG e rotavírus, 90%. As demais, para cobertura, 95%. Quando são identificadas pessoas com vacinas em atraso, as equipes de saúde realizam a busca ativa, com contato direto e ações de orientação para garantir que a população complete o esquema vacinal. Se eu tenho 3 doses de vacina de hepatite, eu tomei uma
e não tomei as duas, não adianta, você não está vacinado. A vacina só é completa quando você termina o seu esquema vacinal. Daí ele fala, eu estou atrasado 2 anos. Não importa, você vai na unidade, a gente vai fazer a segunda e depois a terceira dose. É importante isso. Acho que você tem vários mecanismos, você tem o mecanismo de busca ativa, você tem esse mecanismo de vacina já, você tem o mecanismo de oferta à vacinação, que nem alguns sábados, às vezes, e domingo tem estratégias de vacinação e você vai nessas estratégias de vacinação. A vacinação em São José acontece nas 40 unidades básicas de saúde espalhadas por diversas áreas da cidade. Para ampliar a adesão, a cidade conta com a plataforma Vacina Rápido, que mostra em tempo real o tempo de espera de vacinação em cada UBS. A pessoa se cadastra, ele vai vendo quantas vacinas tem na unidade e como que está a agilidade nesse sistema. Na UBS do Colonial, região sul de São José dos Campos, moradores entendem a importância de manter a carteira de vacinação atualizada. Para prevenir doenças, né? A saúde deles, né? E a nossa, né? Não é totalmente em dia, mas procuro vir. Mesmo atrasado, eu venho. Além de acompanhar os números, a Comissão de Saúde discute propostas e cobra ações da Prefeitura para garantir que as vacinas cheguem a todos e que a informação seja clara e acessível. A Comissão de Saúde está atenta a isso. Nós recebemos informações, os dados da Prefeitura, preocupantes até, porque chegou a ter vacinas no município que venceram. Olha a situação. Então você tem a vacina, porém a população não vai se vacinar. Com um calendário organizado, busca ativa e fiscalização do Legislativo, São José busca manter a cobertura vacinal dentro das metas e evitar a volta de doenças. A orientação é simples: conferir a carteirinha e procurar a UBS mais próxima. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas nas diversas doenças, a gente ajuda até a reduzir o custo do serviço público. Pessoa vacinada, ela está protegida. Então isso a gente ajuda também a diminuir as filas dos hospitais, as filas com especialidades. Então vacinas salva vidas, vacinas é importante. Então eu peço para que todos, munícipes de São José dos Campos, principalmente as mamães, levam seus filhos aí para serem vacinados. Excelente. Quando a Câmara fiscaliza e a Prefeitura facilita, quem ganha é a saúde pública, com menos filas e mais proteção às famílias joseenses. E o nosso papel é manter a carteira de vacinação sempre atualizada. A gente faz a primeira pausa aqui no Ação Parlamentar de hoje e na volta tem informações sobre um projeto de lei que está em tramitação e quer levar a educomunicação para as escolas da rede municipal. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com Ação Parlamentar e hoje, no Tramitando, a gente fala sobre a união entre educação e comunicação. Você aí já ouviu falar em educomunicação? Mais do que ensinar a usar as tecnologias, esse conceito busca formar jovens mais críticos diante da enxurrada de informações que nós recebemos todos os dias. Nós fomos conhecer quem já aplica esse conceito na prática e entender quais são os impactos desta aplicação na nossa cidade. Educar a partir dos meios de comunicação. Esse é um dos principais objetivos da Associação Celebreiros, que usa das plataformas de mídia para levar formação educacional aos jovens de São José dos Campos. A educomunicação é um conjunto de ecossistemas, em que os elementos estão muito ligados às ferramentas de comunicação, e a educomunicação é uma ciência que estimula também a criança, o adolescente e o jovem expressarem sua visão de mundo e possibilita uma dinâmica interdisciplinar da produção desse conhecimento. Ou seja, eu aprendo isso, aprendo português, aprendo matemática, aprendo biologia, física, etc. E como é que eu posso me expressar juntando todos esses conhecimentos, mais a minha sensibilidade na leitura que eu faço do mundo. A ideia é que os alunos se tornem multiplicadores, compartilhando informações e conhecimentos aprendidos durante as oficinas. Para o vice-presidente da instituição, promover a educomunicação é uma forma de pluralizar o acesso ao ensino, principalmente na comunidade periférica. São os lugares em que
a expressão está viva, a criatividade também, né? Por conta de tantas dificuldades, porque as cidades são muito desiguais. Esse modelo de cidade que a gente tem hoje no mundo é muito desigual, né? E quando esses jovens percebem que essa sabedoria e a sua sensibilidade pode permitir de que ele leve também a comunidade dele, propicie para a comunidade o desenvolvimento de uma inteligência estratégica para poder participar da cidade. É o que a gente chama de democracia participativa. Outro pilar fundamental trabalhado nas oficinas é a educação socioambiental. Para isso, a associação possui o programa Jovens em Ação Sustentabilidade, onde os alunos realizam produções audiovisuais com caráter educacional. Na programação, conteúdos voltados ao meio ambiente são abordados com o intuito de despertar a consciência ambiental. Olhando também que o planeta Terra ele é finito. O quanto que eu preciso mudar de atitude para que outros também possam desfrutar do que o planeta propicia para a nossa espécie. Então, o primeiro movimento é uma mudança de paradigma no pensamento, né? Ou seja, não vou mais jogar as coisas que eu descartava antes, né? E a gente faz um trabalho também que a gente chama de ecoatitudes. Quais as atitudes que eu posso, né, aprimorar ou passar a fazer? Muito embasado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas, para o vice-presidente da Celebreiros, além do trabalho realizado dentro da associação, para que a educação socioambiental tenha, de fato, um impacto na cidade, a educomunicação precisa ser implementada no sistema público de ensino. A escola pública tem que ser valorizada. A escola pública faz um trabalho transformador. Ela precisa, inclusive, de outras ciências, como a própria educomunicação, e do trabalho da sociedade civil, das organizações não governamentais, inclusive, numa parceria para que todo mundo junto possa desenvolver ações para reduzir essas desigualdades. E, é claro, para que as nossas crianças, adolescentes e jovens tenham um juízo crítico, defendam o Estado de Direito, a democracia e alcem voos nos seus empreendimentos ou nas empresas que forem trabalhar. Com esse grande diferencial, que tem 3 coisas que eu acho fundamental para falar aqui. Alteridade, aprender a ver com o olhar do outro, solidariedade e atitudinal em defesa da vida de todos. O que a gente viu na matéria são exemplos vivos do que a educomunicação pode fazer. E para isso, existe um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Fernando Petit, que está aqui comigo. Esse projeto de lei, ele quer criar na cidade a política municipal de educomunicação. É isso, vereador? Como que isso pode funcionar na prática? É um projeto de lei que reúne, né, educação com comunicação, fazendo com que o jovem nas escolas públicas tenham acesso a trabalhar com uma mídia, fazer um programa de rádio, fazer um podcast, e você, consequentemente, você acaba construindo uma formação, trazendo informações verdadeiras para jovens que no futuro serão jovens mais participativos, engajados no dia a dia da sua comunidade, da sua cidade, enfim, você traz informações para que a gente possa ter jovens preparados para esse mercado que ainda é relativamente novo, né? Um mercado de tecnologia, muitos não se preparam, quando chega nessas novas profissões, eles não têm esse conhecimento. Também a educomunicação já está na base nacional do Comum Currículo, né? Que já é algo nacional e gradativamente todos os municípios vão entrar nessa realidade. São José dos Campos, que já tem uma educação 5.0, é uma cidade que tem uma maior facilidade por estrutura, e até por ações já nos alunos que trabalham, né, com robótica, com a educação 5.0, fica mais fácil eles se interagirem e aprenderem nessa nova realidade. Então, a gente pode ter na prática as escolas da rede pública de ensino criando podcasts, revistas, ferramentas da comunicação, e tudo isso vai estimular o pensamento crítico desses jovens também? Com certeza, e mais importante também, né, o pensamento crítico que faz diferença no dia a dia dele, da família,
da comunidade, da própria escola. Quando você leva essas informações, você pode mudar uma realidade que existe no seu bairro, com os alunos, traz mais respeito entre os alunos, porque com a participação, trabalho em grupo, que é fundamental para que você possa construir algo, e também algo que a gente vê muito no dia a dia, a imprensa bate muito nessa tecla, né? Tem muitas fake news, que você recebe no dia a dia no seu WhatsApp, você recebe de um grande amigo, você automaticamente não vai pesquisar se aquele conteúdo é verdadeiro. Se você ainda acredita um pouco naquele assunto, você acaba passando para frente. Quando você cria um jovem mais crítico, né, com mais informações, ele já sabe se aquela matéria é verdadeira ou não, e quando ele não sabe, ele sabe que ele tem um caminho para pesquisar. Deixa ir nos portais que eu conheço, né, de informações verídicas, que a gente tem muitos, né, no Brasil, e ele acaba não caindo muito fácil nessas armadilhas que fake news serve para, na maioria das vezes, né, quando é mentira, serve para destruir a imagem daquela pessoa que é atacada ou daquela instituição. É muito importante que a gente tenha jovens que saibam o caminho de se é verdadeiro ou não. Ainda um pouco nessa área da desinformação, né, vereador? O projeto ele une a comunicação com a educação socioambiental, né? Nesse tempo que a gente está vivendo de tantas mudanças climáticas, né? O senhor acha que essa ferramenta pode ajudar também a criar jovens mais conscientes nessa parte de saber o que é verdade ou não, até na questão de preservação ao meio ambiente? Sim, esse é um dos assuntos primordiais, né? Quando você ensina também o jovem que ele pode fazer parte de toda essa estrutura da preservação ambiental, porque muito se vê, né, quando fala em preservação ambiental, fala-se muito em governos, né, ações entre países, e o jovem, às vezes por falta de conhecimento, pode pensar, eu não posso fazer nada em relação a isso, né, governo municipal, estadual, né, em nível federal, mas não é verdade. Quando você traz essa informação, você traz um jovem com conhecimento, sabendo que no dia a dia dele ele pode preservar água, economizar água, não jogar o lixo, né, de uma maneira errada, separar o lixo adequadamente. Quando faz uma visita à praia, levar aquele saquinho para guardar os lixos, não deixando o ambiente com sujeira, poluição que pode transformar. Isso faz toda a diferença e a gente vê isso no dia a dia. Quando a gente fala com jovens que já têm esse conhecimento, ele faz dentro de casa, né, aquela preservação de tomar um banho mais rápido, de lavar a louça também com pouca água, escovar o dente com a torneira fechada, e é fundamental, porque quando o jovem sabe que ele pode fazer a diferença devagar, às vezes ele muda um pouco a ideia do bairro, daqui a pouco ele é um cidadão que está na política, um jovem que virou empresário, ele tem que ter essa consciência e preservar o meio ambiente, já que a gente vê que tem dias muito quentes, no outro dia cai uma chuva que atrapalha a vida de muitas pessoas, fazendo com que as pessoas corram risco com inundação, desabamento. Então, todo mundo tem que participar. E uma ferramenta dessa faz com que o jovem já participe desde muito cedo e crie um cidadão mais consciente. É uma ferramenta que vai começar na sala de aula, mas que vai expandir para tantas áreas aí da nossa sociedade. Sim, né? Até no dia a dia, fora ele ter conhecimento que ele pode ser um cidadão que comanda, né, é participativo na preservação do meio ambiente, ele também, com a escola, cada escola pode levar a conhecer as nascentes do seu município, né? Ter uma visita técnica numa Sabesp, que é produtora de água. Então, é algo que tem tudo a ver com o dia a dia que a gente precisa fazer com que os jovens tenham consciência que eles podem fazer diferença. Tá certo. Obrigado, vereador, pelos esclarecimentos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai estar em algum ponto aqui da cidade para trazer a história de alguém que foi importante para o nosso município no nosso quadro Nomes da Cidade. Até já! Voltamos com o programa Ação Parlamentar e no quadro Nomes da Cidade de hoje estamos no Jardim Matarazzo, bem pertinho da Câmara Municipal. Essa é a Rua Ana Bonádio e é a história dessa mulher pioneira que nós vamos contar hoje. Ela desbravou um mundo que na época era quase exclusivo dos homens. Foi a primeira mulher a liderar uma indústria em São José dos Campos. Uma trajetória de coragem e empreendedorismo que ajudou a construir o progresso da nossa cidade. Caminhar por esta rua é relembrar uma trajetória de determinação que atravessou o oceano no início do século passado. Ana Santoro Bonádio nasceu na Itália em 1874.
e aos 35 anos desembarcou no Brasil para reencontrar o marido Eugênio Bonadio, que veio um pouco antes. E o destino dela estava ligado ao nascimento da atividade industrial em São José dos Campos. Ela veio ao Brasil com uns 35 anos, com 7 filhos, para encontrar com o marido que já havia vindo, acho que quase um ano antes, um pouco mais, para já trabalhar no ramo da cerâmica. Ele veio, está até no navio de entrada dele, como industrial. Veio então, foi para Pedreira trabalhar com a família Rizzi, que já lidava nesse ramo. Então, a Ana veio na década de 1910, com 7 filhos, que ela tinha um filho mais velho, o Conrado, os outros todos eram mulheres, eram filhas, né? Ficaram um pouco lá, daí foram para Jundiaí, foram andando um pouquinho, e quando foi convidado o meu avô para abrir uma indústria em São José, a primeira indústria em São José dos Campos, porque São José dos Campos era uma estância de tuberculoso, como Campos de Jordão, e com um índice melhor de ultravioleta, diziam, que aqui o clima era muito bom. E o prefeito interceptou essa viagem do meu avô, que ia fazer esse negócio em Taubaté. Ele falou, não, vem para São José, deu a concessão de terras, de tudo, né, e trouxe a família Bonadio para cá. A família trabalhava com cerâmicas e em 1917 começou os preparativos para instalar uma indústria própria. A fábrica Santo Eugênio foi inaugurada em 1920. Foi a primeira do município, mas logo no início das atividades, Eugênio faleceu. Foi nesse momento de luto que Ana mostrou sua força. Ela assumiu o comando dos negócios. Ela tocou a fábrica. Então, é uma das primeiras mulheres, acredito até que no Brasil, liderar uma indústria. Foi ela. Em São José foi a primeira a comprar carro, e acho que foi minha tia Sérgia, que foi a primeira que dirigiu, que levava a mãe para todo lado. Ela foi muito empreendedora, porque era uma fábrica muito grande. A neta Susana Bonadio conta que a avó enxergava a fábrica além das máquinas e louças. Ela teve um olhar avançado para a época, oferecia médico, dentista e até escola para os trabalhadores e seus filhos. Além disso, a presença feminina era marcante na produção, principalmente na arte da pintura. As pessoas antigas que eu converso tinham um respeito enorme por ela, porque ela realmente liderou um movimento bacana. E dentro da fábrica tinha médico o dia inteiro, tinha mulheres que davam à luz dentro da fábrica, no ambulatório da fábrica. Tinha dentista, a fábrica tinha escola. Então, quer dizer, projetaram no próximo, né? Pensaram no bem comum, eu acho. Não foi uma fábrica que focou só na produção dela. Foi uma fábrica que focou no desenvolvimento de quem trabalhava, porque eram muitas mulheres. A seção de pintura era enorme. Era só mulher. Ana Bonadio faleceu em 1928, mas o amor pela cerâmica atravessou as gerações. Essa herança cultural chegou a Susana. Há mais de 40 anos, ela mantém viva a tradição da família. As minhas tias fizeram a mesma coisa, entendeu? Daí as cunhadas, eu segui uma linha de muita independência, trabalhando com as coisas, com a arte também. Eu acho que ela deu um bom impulso, sim, inclusive para a cidade. Hoje, a placa que leva o nome de Ana Bonadio é mais que uma indicação de endereço. É um reconhecimento ao pioneirismo de uma mulher que ajudou a moldar o futuro de São José dos Campos. É um orgulho muito grande terem reconhecido quem foram. Que foram pioneiros aqui, né? Trouxeram um desenvolvimento para a cidade. E ela merece todo posso dizer, esse acolhimento. Eu tenho o maior orgulho de ter seguido a carreira. Que história fantástica da dona Ana Bonadio. Uma mulher que há mais de 100 anos já mostrava a força da liderança feminina em São José. Uma homenagem muito merecida. Bom, gente, o Ação Parlamentar de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você que esteve com a gente em mais uma edição do programa. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar youtube.com/TV Câmara SJC. Até a próxima!